Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai tratar de dois indicadores de desempenho muito importantes para a controladoria e para o ambiente empresarial em geral. O primeiro deles é o Economic Value Added, o EVA, ou em bom português, Valor Econômico Agregado. E o segundo deles é o Market Value Added, o MVA, em bom português, Valor de Mercado Agregado. Tá bom? Então vamos tratar desses dois indicadores aqui nessa aula. Antes da gente ir para a aula em si, pessoal, eu quero pedir duas coisas para você. Primeiro, se você gostar aqui do vídeo, gostar da aula, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui, que nos ajuda muito, tá bom? Pedido dois é, se você não tiver inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo por aqui. Valeu? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos, vamos lá. Lembrando que essa aula aqui ela é baseada em material do livro Controladoria Estratégica, Textos e Casos Práticos com Solução, dos autores Luiz Martins de Oliveira, José Hernandes Pérez Júnior e Carlos Alberto dos Santos Silva. O livro é da editora Gen Atlas, tá bom? É, Vamos embora. Primeiro vamos falar do EVA, tá? Como é que surge esse indicador? O EVA, como a gente já falou, é uma sigla para Economic Value Added, né? E ele é considerado entre aspas, um novo instrumento de medida de valor. Muito embora se fale em valor econômico já desde a década de 20, na década de 1980, é que ele ressurge como objetivo de calcular a maximização, de calcular, de levar em consideração, melhor dizendo, a maximização dos lucros dos detentores do capital, tá? Ou seja, quem tem o dinheiro, né? Então, parte desse pressuposto de que o objetivo de toda empresa é maximizar o lucro, né, do detentor de capital, e aí parte desse conceito de lucro econômico, tá? Valor econômico ou lucro econômico, que seria uma espécie de lucro verdadeiro da empresa. E aí, como tem aqui essa medida, né, esse indicador, o EVA, ele foi, entre aspas, criado pela Stern Stewart Company, lá nos anos 80. É uma consultoria norte-americana e aí eles patentearam, né, esse indicador, esse nome. Então, é uma marca patenteada, tá? E eles têm direito em cima dela. Mas está entre aspas, por quê? Porque essa ideia de lucro econômico não necessariamente veio dessa empresa de consultoria. Isso já era debatido. Eles colocaram uma fórmula, deram um nome a essa fórmula, e então eles têm o direito em cima dessa marca, tá? Então, qual é a grande sacada desse indicador, né? É que para os parâmetros do EVA, o capital ele é tanto o empréstimo de terceiros quanto o dinheiro investido pelos próprios acionistas na empresa. E qual é o diferencial disso? É um ponto que a contabilidade ela não trata, tá? Os métodos contábeis mais tradicionais ela não trata, que é o chamado custo da dívida, ou custo do capital, que vai ser justamente o seguinte: eu, acionista, dono da empresa, eu estou colocando meu dinheiro ali, né, naquele capital, mas eu poderia estar aplicando em qualquer outra coisa, certo? Então, eu tenho uma taxa em cima disso, que envolve em cima disso, uma taxa chamada de custo, custo do capital, custo da dívida. Eu poderia estar ganhando quanto se esse dinheiro fosse aplicado em outro lugar, certo? Então, se parte desse conceito de que não é só o ganho bruto, mas o quanto eu estou ganhando por investir nessa exata empresa e não em qualquer outra coisa.
tá? A grande sacada do valor econômico agregado é essa, ok? E aqui a gente traz, né, muitas empresas, elas já começam a adotar o EVA, e aí como é essa história, então, do custo, né, do capital? A gente tem um exemplo aqui que ajuda a gente a entender, olha. Vamos supor que o capital de uma divisão é 100 milhões e seu custo de capital é 10%. O que é isso? É uma taxa de capital que me diz o seguinte: se eu tivesse com esses 100 milhões aplicados em outra coisa, eu teria um retorno médio de 10%. Então, já que eu estou aplicando aqui, eu quero que no mínimo esse retorno seja de 10%. Se for abaixo disso, há o que se chama de destruição de valor econômico. Se for acima disso, há valor econômico agregado. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é 100 milhões, custo de 10%. Então, o retorno almejado seria 10 milhões, que é 10% dos 100, tá certo? E aqui no exemplo, ele ganhou, então, 50 milhões. Ou seja, ganhou 40 acima do que ele já esperava, né? Então, já calculou a taxa. Então, o valor econômico agregado não é 50, que foi o retorno todo, mas sim 40, porque eu já estou levando em conta que esse dinheiro aplicado de qualquer outra forma me renderia 10%, tá? Ou seja, me renderia 10 milhões. Então, o que eu tenho de real valor econômico agregado aqui é apenas 40 milhões e não os 50. Acho que esse exemplo ajuda a gente a entender como é que funciona essa ideia do valor econômico agregado, né? E aí, como é que eu chego nessa taxa? Isso não é uma tarefa muito simples, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho disso no próximo slide. Então, ó, só para fechar esse meu pensamento aqui, dá uma olhada no último parágrafo, que a gente entende isso. O acionista da empresa ele espera um retorno de 10% em cima do que ele investiu. Se ela gerar exatamente 10%, existe o que se chama de equidade, né? Não houve destruição, nem agregação de valor econômico, ficou igual, um 0 a 0, tá? Se ela gera menos de 10%, está abaixo do que o acionista espera, então há o que se chama de destruição do valor econômico para esse acionista. Ou seja, era melhor ele colocar esse dinheiro dele, investir esse dinheiro dele em outra coisa. O que ela gerar acima dos 10% vai ser valor econômico agregado. Isso para esses dados aqui, desses parâmetros. Tá certo? E aí a gente tem aqui, ó, no próximo slide, isso em fórmula, né? Então, o que é que seria essa fórmula? O EVA, ele seria, então, resultado operacional após o imposto de renda, normalmente lucro, tá? A gente está falando de lucro operacional após o imposto de renda. Menos o capital total da empresa. E aí lembra que a gente falou aqui que capital total a gente coloca terceiros e coloca capital próprio, tá? Vezes a taxa do custo do capital. E essa taxa precisa levar em conta o risco do investimento e outros fatores, mas principalmente o risco, né? Quanto é que eu iria ganhar com capital investido de outra forma, tá bom? Ah, então, uma forma assim, bem simplificada da gente utilizar essa taxa seria a gente comparar, por exemplo, quanto é o rendimento de uma poupança. Se esse dinheiro tivesse numa poupança, ele me renderia quanto? Então, eu posso usar isso como referência. É bem conservador essa taxa, tá? Eu posso ter métodos mais refinados e mais adequados à minha realidade. Existe uma infinidade de formas aí de eu chegar nessa taxa que eu considero que é o custo do meu capital, tá? Mas a poupança seria um parâmetro, por exemplo, tá certo? Então eu vou aplicar. E existe outro ponto também importante, que é quando a gente fala nisso aqui, ó.
resultado operacional após o imposto de renda. A gente está falando do lucro operacional após o imposto de renda, né? Não é simplesmente eu pegar o lucro que tem lá na DRE e colocar aqui. Os autores, eles colocam uma ponderação que é muito relevante, tá? Muito relevante, no sentido de que, preste atenção aqui, não é tão simples eu chegar nesse lucro operacional. A maioria das empresas, elas têm que realizar ajustes contábeis antes de calcular esse EVA, tá? Ele fala em média uns 15 ajustes, ou seja, é muita coisa, né, que precisa ser ajustado antes de eu calcular esse lucro operacional, antes de eu calcular o EVA e de eu chegar no lucro operacional. Então, eu faço ajustes tais como, ele elenca alguns ajustes aqui que são comuns. A valorização de estoques, sazonalidade, depreciação, reconhecimento de receita, baixa de débitos incobráveis, capitalização e amortização de despesas pré-operacionais, gastos com propaganda, gastos com reestruturação, investimentos obrigatórios em segurança e meio ambiente, despesas de fundo de pensão e assistência médica pós-aposentadoria, valorização de passivos contingentes, aspectos de tributação, inflação e correção monetária, né, tradução monetária. Então, existe uma série de fatores aqui, de ajustes que são necessários que eu aplique para que eu chegue num lucro operacional após o imposto de renda condizente com a realidade do que eu vou calcular desse EVA, tá? Então, não é simplesmente pegar lá aquele lucrozinho bonito e fazer. Para efeitos de exercícios e questões, muitas vezes isso já nos é dado. Mas na prática de uma empresa, tem que se ter muito cuidado, porque se eu deixo de considerar algum desses ajustes aí, eu posso estar deixando de considerar variações na casa de milhões até, tá certo? E aí eu distorço todo o resultado, a informação não é fidedigna, tá? Então, só voltando aqui para a fórmula, é uma fórmula bastante simples, tá? Ah, a gente vai ter aqui o lucro operacional após imposto de renda menos a capital de terceiros vezes a taxa de custo de capital. Aparentemente sim, mas tem que se ter muito cuidado com, primeiro, como é que eu chego nesse lucro operacional? Segundo, como é que eu chego nessa taxa do custo do capital? Tá certo? E aí vamos falar agora, então, do MVA, tá? Que é o Market Value Added, ou valor de mercado agregado. É também uma marca registrada e patenteada pela Stern Stewart, a consultoria norte-americana. E aí ela surge do seguinte: quando a gente trata do EVA, é uma medida que examina o passado e não fala muito para os administradores como é que suas estratégias atuais devem efetuar o valor futuro, né, das suas empresas. Então, o que é que a Stern Stewart pensou ao elaborar esse MVA? É uma medida de valor corporativo geral. Como assim? É, Ela vai envolver todas as operações da empresa. E aí, como tem aqui, ó, vai envolver ações, empréstimos, ganhos retidos, deduzir disso o valor do seu capital acionário e dívidas. Então, o MVA, também em termos de fórmula, é bastante simples a ideia. Basta olhar aqui para o último parágrafo, né, que a gente vai ter que o MVA ele é nada mais nada menos do que a diferença entre o valor de mercado de uma empresa e o capital investido pelos acionistas e proprietários dela. Então, o valor PL, muitas vezes, né? O PL é o valor contábil do PL. Então, é valor de mercado menos o valor contábil do patrimônio líquido, muitas vezes. E aí, por valor de mercado, a gente pode entender o seguinte: quanto é que, se eu fosse vender todas as ações da empresa, ou toda a minha parte das ações, quanto é que eu teria hoje?
Então, a gente pode entender isso como sendo o valor de mercado, tá? Menos o valor que está registrado lá no contábil, ok? Então, existe justamente uma relação aí entre essas duas medidas, o EVA e o MVA, e os próprios sócios da consultoria Stern Stewart falam disso, de que, por exemplo, quando o EVA melhora, o MVA tem uma probabilidade de melhorar também. Então, o que eles dizem, né, no final das contas, é que observando o passado e o futuro, que são as grandes razões de existir desses indicadores, eles estão intimamente correlacionados, tá? E aí, só para a gente fechar aqui, esse último parágrafo é importante, para a gente entender. Então, é o seguinte, o MVA, ele é uma medida capaz de observar tudo o que aconteceu na empresa até aquela determinada data. Porque quando eu falo em valor de mercado, ele carrega todas as decisões e ações executadas por aquela empresa até determinado momento. É isso que vai formar o valor de mercado dela, inclusive expectativas futuras sobre essa empresa também, tá? Então ele me permite, o MBA, ver o acumulado de tudo que a empresa fez, inclusive as expectativas de ações futuras dela. Ah, Enquanto que o EVA, ele me dá um cálculo de riqueza temporal, tá? Então, um valor econômico agregado de um ano, de 2 anos, né? Geralmente anual, tá? Mas ele me dá um recorte temporal de valor econômico, enquanto que o valor de mercado agregado ele me dá o histórico inteiro de ações e projeções da empresa, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a aula, tá? A intenção aqui é dar uma noção do que são esses indicadores, o EVA e o MVA, tá bom? Lógico que existe um aprofundamento aí muito grande nesses indicadores, principalmente naqueles pontos que eu bati aqui, naquelas teclas, de que não é tão simples eu chegar no lucro operacional correto, não é tão simples eu definir a taxa, tá? Mas espero aí que com essa aula tenha dado para ter uma boa noção do que é cada um desses indicadores e qual a relevância deles para a controladoria e para o ambiente empresarial no geral, tá bom? Então, antes da gente fechar, pessoal, é só repetir aqueles dois pedidos lá do início. Se você gostou aqui da aula, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui no vídeo, tá bom? Que nos ajuda muito. E se você não tiver inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá? E no mais, qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.